Maria Vitória, bom dia, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Bom dia, eu já tô acostumada tanto com bom dia, boa tarde, Vitória, tudo bom? Deixa eu ver se entra mais algum pessoal, vamos dar mais 2 minutinhos, né? Pra começar, mas desde já, pegue o livro novo, Vitória, por favor. Aí coloque na página 17. Ô Vitória, eu já passei para a turma de vocês a página 15 e 16, não foi? Porque hoje eu também vou fazer a correção da atividade. Já fiz a correção, não, né? Tá. Só para tirar essa dúvida. Pois bem, então vou começar a fazer a correção com você mesmo. E o restante do pessoal, quando for entrando, vai agregando informações, vai acompanhando a correção, tá? Eu coloquei assim, se quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade, viu? Eu coloquei assim. Eu coloquei no texto. Corrigi já. Era isso que eu estava na dúvida. Se já tem corrigido ou não, mas... já botei aqui. Bom, na página 18, o ter atitude. Quando ele diz, como vimos, a imprensa desempenha um papel muito importante na sociedade e em nossas vidas, mas é preciso analisar bem quem entrou. Mariana foi? Boa tarde, Mariana. Página 18, por favor. Então, voltando. Página 18, ter atitudes. Como vimos, a imprensa desempenha um papel muito importante na sociedade e em nossas vidas, mas é preciso analisar bem tudo o que vimos, ouvimos e lemos. Vamos agora fazer mais um exercício de análise. Então, eu vou explicar, direcionando todo ao gênero textual, que é a liberdade de imprensa, né? Que é a questão da expressão do argumento, que ainda estamos tratando durante essa semana. Desculpa ter balançado a mesa. Ainda estamos trabalhando essa semana, no qual fala sobre a questão, literalmente, peraí, gente, só um minutinho. Carol, boa tarde. Sai, Billy, meu cachorro tá comendo o cabo do meu carregador, do notebook, veja se tá. Que retrata toda a liberdade de expressão, toda a liberdade de poder falar sobre algum tema, na qual venha trazer informações verídicas, né? Ou até mesmo com a imensidão de informações, como eu até falei nas outras lives, retratar uma informação que seja uma fake news, um exemplo. Boa tarde, menina. Desliguem aí os microfones, rapidinho. Coloquem na página 18, por favor. 17. Desculpa. Na página 17. Aí tá. Qual é o exercício que vocês vão fazer? Durante uma semana, pesquisem em fontes variadas a mesma notícia e registre o modo de como ela foi transmitida em cada um dos veículos de informação. Observe atentamente o destaque que foi dado a ela. Se apareceu na primeira página, se foi apenas uma nota, se veio acompanhada de imagem ou não,
as palavras utilizadas e, em relação às palavras escolhidas, observe o que se repetiu, o que foi omitido e qual o posicionamento tomado pelo meio de comunicação. Então, gente, o que é que vocês vão fazer? Vão produzir no caderno de vocês, vão passar em uma semana observando um mesmo tema, sobre uma mesma notícia, mas em variados tipos de jornais. Então, quando eu posso assim retratar, não vou mais falar nem sobre a questão, não vou dar nem mais exemplos, que eu acho que já fica chato, né? Sobre o isolamento. Mas eu vou falar com vocês a questão das manifestações. Ai, gente, como eu fiz um cenário hoje, né, pra vocês, e vim assim fantasiada pra abrirmos mão dos festejos juninos, né, pra quem participa dos festejos juninos, pra dar uma incentivada, pra poder um astral mudar. Eu tive que fazer todo o meu cenário aqui na garagem. E aí o que acontece? Surgem barulhos de variados lugares, né? Inclusive Isadora, não sei se vocês conseguem ouvir, estão gritando pelo meu nome aqui, chamando mãe. Mas vamos voltar, tá bom? Por isso que eu vim assim, gente, toda arrumadinha, não deu tempo de explicar, porque de início estava só Maria Vitória, e aí eu acabei me passando pra explicar. Mas olha, deixa eu baixar mais a minha webcam do meu notebook. Mas estou toda de figurino xadrez, coloquei umas bandeirolas na parede, para poder mudar mais o ambiente, né? Para poder dar uma leveza, que as nossas aulas sejam assim todos os dias, seja de maneira mais leve, seja de maneira mais interativa, né? E aí, para dar um pouquinho de humor a toda essa aula, eu vim assim, toda característica. Então, voltando ao assunto, filha, vem aqui, por favor. Como vocês observaram, na página 17 ele pede para retratar sobre uma notícia, mas de vários outros noticiários, né? Então vocês vão pesquisarem a mesma informação, só que em vários sites, um exemplo, ou até assistir em vários jornais, em vários telejornais, né? Um exemplo que eu vou dar é toda essa manifestação que está ocorrendo devido à morte desse homem negro, né, nos Estados Unidos, onde está sendo... Ai, Jesus, está tendo barulho de tudo que é lado aqui. Onde podemos... Onde vários estados, né? Tá muito ruim, tá travando. Ô, Mariana, que pena. De vários países estão manifestando, então vocês podem pesquisarem e observar o que cada site, um exemplo, se for no site, o que cada site traz relacionado àquele tema. Não, eu não quero pesquisar mais mazelas, eu quero pesquisar coisas boas. Aí eu quero pesquisar temas onde está direcionado a jornais, a notícias que trazem informações assim. E aí, galera, como é que vai ser o nosso São João, para quem curte São João, para quem, óbvio, participa da cultura nordestina, né? Como é que vai ser, como é que traz ideias, quais foram as informações que ele trouxe relacionadas ao São João do Nordeste em casa, ao São João de quarentena. Um exemplo. Estou dando vários temas assim a ser abordados, mas aí vocês é quem escolherão o tema, e ele diz assim: use seu caderno para anotar ou colar o material pesquisado. Não se esqueça de anotar o nome da fonte e a data. Então aí, se vocês quiserem... Quem foi que entrou e saiu, gente? Se vocês quiserem... gente, eu vi o chat agora. A Ruane pediu pra repetir, não foi? O que, Ruane? Vocês vão pesquisarem por uma semana. Professora, era a parte da atividade, mas eu já entendi. Ah, desculpa, viu, Ruane? Foi porque eu abri o chat agora pra ver quem tinha entrado e saído, tá bom? Não tem problema não. Aí vocês vão pesquisar. O tema, olha, é tema livre. Vocês escolhem o tema que vocês quiserem abordar nessa pesquisa. Aí vocês vão anotarem no caderno e colar o material pesquisado.
Depois vocês vão trazerem as suas anotações na próxima quarta. Na nossa próxima live, na quarta-feira, vocês vão trazerem todas as informações e vão compartilhar com seus colegas. Aqui ele pede que seja em equipe, mas vamos lembrar que estamos passando por um processo de isolamento social, né? Então, não tem como se fazer um trabalho em equipe. Vai ser feito individualmente e aí a gente abre uma roda de debate virtual. E graças ao nosso bom Deus, agora estamos passando por essa questão desse isolamento, mas temos em mãos a tecnologia para poder trabalhar de forma mais leve, para não ficar algo tão sobrecarregado. Então, para retratar, eu vou fazer uma roda virtual com vocês e aí vocês apresentam o que vocês pesquisaram de maneira bem bacana. Não precisa ser algo muito explorado, muito arrumado, não. Algo bem simples mesmo no caderno, mas que vocês parem para analisar as fontes nas quais vocês recolheram aquelas informações e o que foi que ela omitiu, o que foi que ela escolheu. Observe qual tipo de linguagem que ela escolheu, qual tipo de... Se quem postou aquela notícia se posicionou contra ou a favor daquele tema, tá bom? E aí vocês escolhem. Aí ele está dizendo assim: escolha uma das turmas para ser apresentadas, mas como nós estamos passando por um ambiente virtual, a nossa sala está sendo virtual, vocês todos trazem, aí a gente escolhe quem se dispôs a apresentar. Quem for fazer a atividade, tira a foto e me manda lá no Instagram, tá bom? Eu vou até reforçar, não sei se eu já falei pra vocês nas aulas gravadas, mas eu vou reforçar. Eu peço desculpa se alguém está me procurando diante do Instagram, mas é porque esses dias eu estou em falha lá. Eu estou sem telefone e aí acabou que eu não estou conseguindo acessar o Instagram. Mas eu vou resolver ainda por esses dias e estou tentando resolver, mas como tudo está fechado de quarentena, né? Tá meio difícil, mas eu vou resolver ainda durante esses dias, tá? E qualquer dúvida vocês me chamem. Fez a atividade, manda lá no direct mesmo, tá bom? Então essa atividade do ter atitude é que vai ser trabalhada. Eu preciso que vocês montem essa pesquisa para trabalhar na próxima quarta-feira, tá bom? Gente, vejam só. Eu apresentei para vocês, desde a semana passada a gente vem falando sobre o conteúdo chamado de balancei a mesa, gente, desculpa. Sobre o conteúdo chamado de organização lógica, que é frase, oração e período. Vocês estão entendendo, colocando em prática todas as informações, vocês estão conseguindo acompanhar todo o conteúdo ou estão com alguma dúvida direcionados à frase, oração e período? Vocês realmente estão com alguma dúvida ou estão conseguindo acompanhar? Quando discorre as classificações das frases, o que é a oração, o que é o período? Está sem dúvidas? Então, assim, conseguiram fazer aquela atividade de folha tranquilamente. Fizeram bem tranquilo mesmo. Conseguiram fazer a atividade da folha sem problemas? Pronto. Gente, eu não tô, porque não consegui imprimir a folha. Mas aí vocês vão, se eu abrir aqui, acho que eu vou sair. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer. Não vai não. Vai sair, tá? Bom, mas só para relembrar, né? Vocês já estão lembrados do que discorre a questão das frases, né? A frase é toda enunciada, que possui, né, o seu sentido completo, apresenta suas 4 classificações: declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Nas declarativas, quando eu informo algo, eu posso apresentá-las na forma declarativa afirmativa ou na declarativa negativa. Para a construção, isso é de acordo com o sentido. A classificação de acordo com o sentido. Quando é a classificação de acordo com a sua construção, eu apresento as frases nominais e verbais.
frases nominais que não possuem verbos. Frases verbais são as que possuem verbos e são chamadas de período, porque toda frase verbal ela é um período. O que é uma oração? É toda a estrutura que está em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Faz favor, filha. A mamãe tá dando aula, gente, desculpa, viu? Hoje tá bem difícil, porque eu não consegui ninguém pra ficar com a Isadora. Mas me desculpem mesmo esse barulho todo que Isadora está fazendo. Prometo pra vocês que na sexta eu vou tentar conseguir alguém pra vir ficar, ver se a minha irmã fica aqui com ela. Oi, filha. Eu acho que desligou o telefone, ela estava assistindo os desenhos dela. Mas voltando. O que é a oração? É toda a estrutura que está em torno de um verbo. Então, se eu tenho toda uma informação que está estruturada em caracterizar o verbo, ela é uma oração. E o período é a frase organizada em verbos. Como eu falei para vocês, toda frase verbal é período. Período simples é quando apresenta apenas uma oração, ou seja, quando todo o seu conceito está direcionado apenas a um verbo. Período composto quando eu tenho duas ou mais orações diante desse contexto, diante dessa frase, tá bom? E aí eu apresentei para vocês, né, que toda frase verbal ela é chamada de período, mas que nem toda frase possui verbo. Se eu tenho um enunciado que tem um sentido completo sem o verbo, ele pode ser uma frase nominal. E se caracteriza com frase, porque se ela tiver um sentido completo, é ser uma frase, tá bom? E, então, deixa eu ver, já fiz a correção da página 15 e 16. Mas, gente, alguma dúvida direcionada mesmo assim a classificação das orações, a questão da classificação dos períodos, frase, oração em período. Vocês conseguiram fazer tranquilamente a atividade de folha ou tiveram um pouco de dúvida relacionado a essa atividade? Gente, olha, é muito importante assim, a participação de vocês e eu fico muito feliz, né? Que todo mundo esteja entendendo, mesmo porque tudo é uma situação nova, né? Que estamos vivendo essa questão desse isolamento, de aulas virtuais e tudo mais. Que bom que vocês estão entendendo. Espero que estejam entendendo mesmo do coração. Se não estiverem entendendo, pode me chamar que eu vou... Olha, pode dizer aqui no chat, professora, eu estou entendendo o conteúdo, mas eu tenho uma dificuldade na hora de saber quem é a oração e quem é a oração principal, quem não é, quem é a primeira oração, quem é a segunda oração, que eu explicarei para vocês tudo normalmente, tudo direitinho, tá bom? Eu só não quero que vocês estejam com dúvidas. Eu quero que vocês fluam todas as informações do conteúdo direcionado à língua portuguesa essa semana, que é frase, oração em período. Flua tudo normalmente, tá? Então, só para reforçar para vocês, lembrem-se que essa atividade da página 17, o ter atitude, é para a próxima quarta-feira, tá? Então, aí vocês terão uma semana para analisar informações direcionadas a um tema, tá? Gente, sobre a questão do gênero textual argumentos, onde ele retrata muito sobre a questão da liberdade de imprensa, da maneira que, se a mídia sofre ou não censura, vocês estão com dúvida? Essa semana eu vi no noticiário ele falando sobre essa questão, a questão da liberdade de imprensa, a questão dos jornalistas poder o que é que os jornalistas mostram e o que é que eles maqueiam, diga assim, o que é que eles omitem e o que é que eles mostram literalmente para as pessoas que estão ali para poder administrar todo o conhecimento que é passado no jornal, né? Receber toda aquela informação. Foi até como o Gustavo disse que assistiu um noticiário onde ele retrata uma fake news, mas é muito difícil de se encontrar esse tipo de circunstâncias, porque há toda uma estrutura, há toda uma informação a ser retratada, há toda uma estrutura que vem a ser passada para poder falar, para poder retratar sobre
sobre esse tema. Eles não vão pegar uma fonte que não seja de confiança para poder repassar para um jornal nacional, para um jornal internacional. Então ele vai fazer produzir toda uma pesquisa, ele vai produzir toda uma estrutura cronológica, literalmente, assim se dizendo, uma estrutura cronológica para poder repassar todas as informações que tendem a ser importantes na construção daquele noticiário. Então ele é muito raro, até fiquei surpresa dele dizer que encontrou que era uma fake news, porque é muito raro mesmo, porque eles destrincham toda a informação, eles não procuram de uma fonte que não seja confiável, eles vão de uma fonte onde apresente algo confiável mesmo, assim, algo que traga a informação verídica. Até porque eles trabalham os jornalistas trabalham nessa hipótese da não propagação da fake news, de parar mesmo com a propagação de informações não verdadeiras, tá? Então, a sociedade tem a liberdade de expressão, ela pode se expressar trazendo a informação, mas fica a critério da questão da liberdade mesmo, de como você se expor. Eu tenho uma liberdade de expressão de colocar os meus argumentos na mídia social, tá ok. Mas aí vai de conceito meu que estou recebendo aquela informação, de analisá-las, se é ou não fake news. E aí os jornalistas em si trabalham com essa linhagem também, de repassar a informação verídica e até mesmo de falar, de retratar para os telespectadores a qual estão ali presentes para assistir aquela informação, se aquela informação passada nas mídias sociais foi ou não uma fake news, né? Porque hoje em dia não se pode censurar a pessoa de produzir um texto, de produzir uma narrativa, de escrever o que ela quer nas mídias sociais. O que pode até hoje é tratar de analisar o que é verdadeiro e o que é falso. E aí há todo um processo cronológico para poder representar, para poder falar sobre essa estrutura, né? Sobre a estrutura das fake news. Então, o gênero que trabalhamos essa semana foi o argumento, onde podemos relacionar toda a questão, sim, da expressão, de expor os nossos argumentos diante de uma sociedade, sendo eles positivos e negativos, agregando positividade para umas pessoas, para outras agregando o lado mais algo mais negativo, né? O lado mais negativo das informações. Porque assim, eu tenho a liberdade de expor os meus argumentos. Porém, as pessoas que recebem os meus argumentos elas têm o direito de opinar também em questão daqueles meus argumentos. Tem o direito de opinar se para aquilo dali, se é uma crítica, se aquela crítica ali é uma crítica construtiva, ou se não é. Ou se é apenas uma crítica onde eu não quero avaliar, onde eu não quero analisar. Aí vai de cada pessoa, de cada cidadão, né? E é um direito nosso opinar sobre um argumento ali apresentado. E como eu falei para vocês, às vezes o que acontece? As mídias sociais, elas estão assim, a todo vapor. Então elas estão correndo contra o tempo, elas vivem o tempo todo trazendo informações, trazendo relatos, se é no Instagram, o tempo todo. Gente, essa semana mesmo eu fiquei assim, abismada na internet. Tá bom, Rony, mas é preciso você poder ficar entrando e saindo, tudo bem. Mas eu fiquei abismada assim, porque foi deixar... Oi, filha, já vou, só um minutinho. Só um minutinho, calma. Vem aqui, você. Vem aqui, você. Ela hoje tá... Porque o pai foi trabalhar, ela tá sozinha comigo, ela tá se sentindo assim, sozinha.
Mas voltando, a mídia social, ela está num processo de evolução muito grande, onde as pessoas se expressam, têm o direito de se expressar livremente sobre um argumento, sobre um ponto que foi demonstrado para a sociedade. E estávamos assim, ligávamos a televisão, até foi o Rony que falou, professora, eu não aguento mais ficar em casa, trancados e só ouvir sobre o coronavírus. Ligávamos a televisão, ouvíamos sobre a Covid-19. Íamos para as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, só traziam informações sobre a Covid-19. E hoje, nessa semana, parece que hoje fazem 8 dias do assassinato do rapaz nos Estados Unidos. Gente, é assim, o mundo, as mídias sociais, o mundo meio que deixou de lado a questão do coronavírus, não esqueceu, mas deixou de lado a questão do coronavírus e aí trouxe toda aquela informação e todo mundo assim, mesmo que as pessoas não se conhecessem, as pessoas não se conhecem em si, mas elas estão juntas num só intuito, no intuito de querer manifestar sobre a forma brutal que aquele rapaz foi assassinado, né? Então, assim, hoje, se você fizer isso mesmo, se parar para analisar que a mídia social, ela tem um valor muito grande, porque por mais que a pessoa não assista no telejornal, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem muitas pessoas manifestando sobre isso. Porque gente, é algo assim que a gente procura até palavras, sinceramente eu procuro palavras até para expressar. Não existe, aquilo foi brutalmente, foi um preconceito racial, sim, por toda a questão estruturada. Então hoje a mídia, esses dias aí, a mídia está retratando mais sobre isso, a mídia está falando mais sobre essa questão da morte desse senhor, pelo fato do mundo inteiro estar manifestando, do mundo inteiro estar falando, nem que seja as pessoas que estão em isolamento social, as pessoas que não estão saindo de casa, mas elas estão manifestando através das mídias sociais, das redes sociais. E aí, todos têm a liberdade da expressão, a liberdade de falar sobre aquele tema nas suas redes sociais, ou até mesmo quem quer vai às ruas para poder manifestar. E aí a mídia, os telejornais estão trazendo aquelas notícias a cada dia, porque não para. As pessoas achavam que seria uma manifestação só naquele dia e acabaria. Não, e todos os dias há manifestações em vários locais do mundo, de pessoas indo para as ruas assim, não aceitando o que se dá quarentena, de ficar em isolamento social, está indo para a rua para manifestar. E há também aqueles outros que estão manifestando nas mídias sociais, que estão manifestando nas suas redes sociais. Então, querendo ou não, aquela informação está sendo passada. Aquela informação, aquele veículo de informação está circulando, todo o argumento, toda a minha opinião sobre esse tema, tá bom? Então, é essa a função das mídias sociais. É retratar. E aí, como é algo que está sendo tratado mundialmente, as pessoas anseiam em querer saber realmente o que foi que aconteceu, se é verdade, se é verídico ou não. Então, pouco está circulando fake news, graças a Deus, em relação a esse senhor, né? Que perdeu a vida de uma forma tão brutalmente. Mas aí é essa a função da mídia social. É retratar, é falar mais sobre temas direcionados a todo o cotidiano de uma sociedade. Então, é como eu disse, há alguns meses atrás, alguns dias atrás, só retratávamos a questão da pandemia. Não que não estejam falando da pandemia em si, estão falando sim, mas hoje estão retratando mais sobre a questão
do senhor que foi assassinado nos Estados Unidos. Tá bom? E essa é a função da mídia social, essa é a função dos jornalistas em trazer informações sobre aquele tema. Tá bom, gente? Então, alguma dúvida sobre o gênero textual, argumento e sobre o conteúdo, frase, oração e período? Sobre a organização de palavras? Gente, qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? E fica para casa o conteúdo da página 17, que foi o Ter Atitude, que de início eu comecei a nossa videoaula explicando sobre o que fazer com eles, tá? Então, um beijo grande, até sexta-feira. Convido o pessoal da turma de vocês que ainda não está participando da live. Digo quão importante é a participação dos meus alunos na live, de vocês na live aqui, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus cuide de vocês e permaneçam com saúde ainda, que quando tudo isso se normalizar e as nossas aulas voltarem, vocês estarem todos bem, tá, meus amores? Beijo, tchauzinho.